A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Chegou o dia da roda de conversa. Hoje receberemos Carla Cose e Karina de Paula, que irão conversar conosco sobre os espaços das mulheres jovens na política. A mediação é da jornalista Ana Terra Viana. Olá, companheiras e companheiros que nos assistem. Estamos agora com a roda de conversa do projeto Elas por Elas, da TV Elas por Elas. E hoje a gente vai conversar sobre mulheres jovens. Eu sou a Ana Terra, sou jornalista, estudante de Direito, e é muito fico nessa roda, pois eu iniciei aí a minha vida política no PT na juventude, e tenho muito carinho aí, principalmente pelas mulheres jovens. A gente teve aulas essa semana, né, e sobre elas. E a gente teve a aula 1 com a Carla Cose, vereadora no Espírito Santo, e ela falou sobre violência política nos espaços de poder. A aula 2 foi com a Karina de Paula, Cacau, mais conhecida como Cacau, e o tema foi Políticas Públicas para as Mulheres, parte 1, e a Políticas Públicas para as Mulheres, parte 2. E a aula 4 foi a companheira Estela Valardim, que ministrou, que é vereadora de Caxias do Sul. Hoje nós estamos na roda de conversa com a Carla Cose e com a Karina de Paula Cacau. Infelizmente a Estela não pôde estar presente. Então, a gente vai começar fazendo perguntas. Eu vou passar para cada uma de vocês responderem, dando 5 minutos de respostas para cada, tá bom? Então, vamos começar. Representação dos jovens e transformação política, na verdade, é a nossa roda de conversa. Então, a questão 1. A vereadora Carla Silva nos contou sua experiência como vereadora, né, e as experiências e os mecanismos de violência no parlamento. Como vocês acham que podemos superar tais práticas que expressam o patriarcalismo e o machismo como marcas históricas na sociedade brasileira? Vou passar primeiro para a Cacau, que foi quem deu a aula, e aí depois eu passo para a companheira Cose. Cacau, por favor. Oi, gente, bom dia. Primeiro eu queria agradecer desse convite, né? Assim como a Ana, eu também comecei essa minha trajetória na juventude do PT, então é um prazer, tá inenarrável voltar para cá, né? Depois de tanto tempo para discutir com vocês e para propor algumas reflexões. Eu acho que se tem uma coisa que a minha trajetória, tanto de militante, né, militante feminista e como pesquisadora, me trouxe, é a importância da gente falar sobre a violência, né? Isso foi algo que me veio através do contato com um grupo de extensão da Universidade Federal Fluminense, que hoje já é um programa de extensão chamado Mulheril, mas esse grupo interdisciplinar, ele tinha um projeto chamado Por que Precisamos Falar de Violência. E aí eu acho que a primeira coisa para a gente, né, discutir a violência e trazer esse tema para que as pessoas reconheçam o que é uma violência, saibam o que é uma violência, para que as pessoas saibam, inclusive, que elas se sentem incomodadas com alguma coisa, com algum ato, com alguma atitude, é falar sobre isso, né? Então, dentro das políticas para as mulheres e das atividades, das ações que vão ocorrer, sejam fomentadas pelo poder público, sejam organizadas pela sociedade civil, as rodas de conversa, os momentos de troca sobre as experiências e as vivências, seja no universo da política, né, e aí hoje a gente fala muito das parlamentares e das pessoas que se elegem, mas só a gente que está dentro das estruturas políticas, a gente sabe também que a gente sofre uma série de violências, muitas vezes violências silenciosas, muitas vezes violências que a gente não entende como violência. Então, assim, respondendo um pouco a sua pergunta, eu acho que o primeiro passo é a gente falar sobre a violência, né? A gente falar sobre aquilo que nos incomoda
e mais do que isso, a gente começar a entender o que é típico, o que é aquilo que acontece com as pessoas de forma reiterada e que incomoda as pessoas, mas as pessoas não necessariamente entendem como violência. Dentro das instituições, isso é mais forte ainda, porque as instituições elas são capazes de criar mecanismos, né? Hoje a gente tem, inclusive, não só na iniciativa pública, mas na iniciativa privada, grupos de trabalho que vão buscar soluções, vão buscar formas de resolver esses conflitos gerados pela sensação da violência, né? Pela compreensão de que se foi vitimado por uma violência, que se está em uma situação de violência. Às vezes você está ali há anos trabalhando com um chefe abusivo e você não tem uma dimensão de que aquilo é um abuso, de que aquilo é uma violência. A mesma coisa no âmbito dos relacionamentos. Às vezes a gente está tão acostumada, né, a ouvir que é assim mesmo e que a gente tem que aceitar que o homem haja desse jeito, e que relacionamento é assim mesmo, e a gente não se dá conta de que a gente pode estar num abuso. Então, acho que a nossa primeiro passo para falar sobre violência, para perceber a violência, é falar sobre a violência, é a gente falar sobre aquilo que nos incomoda, né, deixar de chorar no travesseiro, de chorar no banheiro, mas procurar outras mulheres para falar sobre isso, para que a gente possa aí, então, encontrar o que são os problemas que são coletivos e buscar soluções, né? E colocar isso na pauta do dia, seja a partir dentro das instituições, ou seja na nossa sociedade como um todo, né? Seja dentro de casa, seja dentro das organizações que a gente faz parte. Acho que é isso, Ana. Obrigada, Cacau. Carla Cosi, queria fazer só um comentário, que essa questão da violência, ela atinge bastante as jovens. Você falou da questão da assédio moral, nossos primeiros empregos, estágios. Eu, por experiência própria, no primeiro estágio, sofri um assédio. Tive que largar o meu, e naquela época a gente não tinha tanta voz, né? Então, vou passar para a Carla Coser agora. Carla, por favor. Ei, meninas, um prazer estar aqui com vocês, Cacau, Ana Terra, muito obrigada mais uma vez a TV Elas por estar proporcionando esse momento tão importante para que as mulheres se qualifiquem, estudem e, enfim, saibam cada vez mais para entrar na política, enfrentando esses desafios. O tema que me foi proposto na aula e que traz a gente aqui nessa roda de conversa foi a violência política jovens mulheres no espaço de poder. E eu tenho pensado muito sobre esse tema, porque quando eu disputei a eleição, hoje já não estou mais dentro da faixa jovem do Partido dos Trabalhadores, mas eu tinha 29 anos, também como vocês, sou fruto das políticas de juventude do Partido dos Trabalhadores, da JPT desde muito nova, e as cotas geracionais dentro do PT e também as cotas de gênero me permitiram estar em espaços de direção e entender do Partido dos Trabalhadores e disputar esse espaço, não sem os desafios que qualquer mulher jovem ocupa em qualquer espaço de poder. Mas quando eu ganhei a eleição e entro nesse espaço, os desafios eles são ainda maiores, porque a tentativa de descredibilizar os nossos mandatos é gigantesca. E aí a pergunta é, como é que a gente consegue superar essa violência nesses espaços de poder? Eu tenho dito que precisamos agir em duas frentes. Uma é ampliar a representatividade. A gente só vai conseguir superar essa fase, essa fase não, que não é uma fase, né? Essa realidade da violência política contra as mulheres, contra a juventude, contra os negros e LGBT, quando a gente de fato tiver uma representação proporcional dessas pessoas dentro do nosso parlamento. E a gente pode garantir isso com legislação. Acho que hoje o que nós temos de mais avançado é em relação às cotas para mulheres, mas a gente precisa muito que esses recursos que são feitos pela legislação, de 30% de recursos, de candidaturas, se tornem uma política mais efetiva. E eu tenho defendido isso em todos os espaços, que é pelo menos 50% das cadeiras no legislativo serem garantidas às mulheres. Então, acho que esse é um caminho para a gente reduzir a violência contra mulheres e contra mulheres jovens. Porque essa violência ela é uma reação do patriarcado, uma reação da heteronormatividade, uma reação de quem sempre esteve no poder e se sente muitas vezes ameaçado com a entrada de mulheres jovens que fazem mandatos super expressivos, destemidos, combativos,
em todas as cidades. A gente viu isso acontecendo, aconteceu comigo aqui em Vitória, aconteceu com diversas companheiras do Partido dos Trabalhadores pelo Brasil inteiro. E um outro caminho que a gente precisa é trabalhar com os nossos companheiros, inclusive do Partido dos Trabalhadores, mas na política em geral, e a gente tem visto o TSE feito campanhas a respeito da violência política de gênero, que inclui também, né, a juventude nesses espaços, porque as violências elas vão se somando nesse sentido, e aí a gente entende que é qualificar esses homens que estão na política para que eles não ajam dessa forma, para que eles não se comportem dessa forma, para que eles entendam que nós chegamos, vamos continuar, temos esses espaços e que essa política ficou para trás e a gente não vai retroceder, né? O PT, o Elas por Elas, fez aquela plaquinha linda que a gente tem até aqui no gabinete, silenciadas nunca mais. As mulheres não vão aceitar voltar para a cozinha, a gente não vai aceitar esse espaço mais de subalternidade. E eu acho que essa reação e a solução que nós temos visto é que espaços onde nós temos uma maioria de mulheres, onde a gente consegue ter uma quantidade maior de mulheres, a gente tem menor quantidade de violência acontecendo. Infelizmente, são poucas câmaras onde a gente tem uma maioria de mulheres, mas a gente entende que essa relação, essa ampliação da representação, ela com certeza, e aí os especialistas e estudiosos podem confirmar isso, ela seria uma solução para a gente reduzir essa violência. Incentivar a participação da juventude na política para que eles venham, de fato, disputar esses espaços com a capacidade que a gente sabe que tem de ganhar a eleição e fazer mandatos representativos. Eu acho que é por esse caminho que a gente deve seguir. Obrigada, companheira. Vamos para a segunda questão. A Karina Cacau nos fala que a política pública não deve ser compensatória. Isso é, ela não deve realizar apenas as atividades que o mercado não consegue atender. Isso porque tais políticas devem ter caráter universal e se constituem enquanto direitos conforme estabelecido na Constituição. Desde o golpe contra o governo da presidenta Dilma e com o governo Bolsonaro, a tendência a submeter todas as políticas ao mercado se intensificou muito. Eu gostaria que vocês comentassem essa situação, considerando especialmente a necessidade de políticas para a superação da violência contra as mulheres e a garantia de políticas em todos os campos, como combate à fome, geração de emprego e renda, educação, saúde integral, política de cuidados. Cacau, por favor. Essa visão de que o mercado, essa visão, né, que é um mito, é uma crença aí, de que o mercado tem que dar conta daquilo que o Estado não dá e que o Estado tem que ser, né, o Estado mínimo que vai prover o mínimo, que vai regular o mínimo, que vai controlar o mínimo, porque o mercado, né, se autorregula e resolve todos os problemas da sociedade, não é algo novo, né? Se a gente for parar para pensar, esse Estado neoliberal, esse Estado liberal, né, requalificado para o Estado mínimo, é algo que já figura entre a gente desde a década de 60, aí, iniciativas, né, Margaret Thatcher, Pinochet, enfim, a gente tem toda uma escola de pensamento dentro da ciência política e que a gente utiliza, inclusive, para refletir as políticas públicas dentro desse campo de estudos das políticas públicas, das ações governamentais. Então, não é nada muito novo. Claro que ele vai surgindo e ressurgindo à medida que esses discursos eles vão tomando forma e tomando corpo dentro da nossa sociedade e dentro daquilo que eu chamei a atenção, das arenas das políticas públicas, onde é que a política pública ela é disputada no sentido de construir e conceber um problema público. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar primeiro, qual é o Estado que a gente quer, o que a gente quer enquanto política de Estado, né? E aí entender que a política de Estado não é uma política de governo, a política de Estado é aquilo que vai permanecer ao longo do processo, independente da política de governo. Se essa política de governo vai ser mais liberal ou menos liberal, claro que isso vai impactar na construção das políticas públicas. A gente hoje tem aí um despresidente, né, que é extremamente conservador. Então, isso se reflete
não só ele é conservador, mas a base que o elegeu, de certa forma, né, a base política, não a base das pessoas que votaram nele, né, isso também tem que ser bem diferenciado, porque teve muita gente que votou nele porque comprou as fake news que circularam aí desde antes do golpe, inclusive que levaram ao golpe, que todo mundo acha que o golpe contra a presidenta Dilma foi, no final das contas, uma questão de corrupção, mas a gente sabe que foi só uma assinatura, um rito burocrático, administrativo burocrático, que foi julgada e condenada, e, né, foi um golpe realmente, tanto que quando o Temer assume, o que a gente tem é ele autorizando formalmente aquilo que a derrubou como uma atribuição do presidente. Mas voltando à pergunta, né, acho que uma das coisas que a gente precisa pensar é que esse sentimento neoliberal, ele está na sociedade e isso vai ser encampado de forma maior ou menor, com mais ênfase ou menos ênfase, a partir dos candidatos, a partir das pessoas que ocupam esses espaços de poder, e que a gente tem um papel, né, tanto enquanto mulheres, enquanto jovens, a gente tem aí todo o movimento negro articulado, fazendo discussões do quanto essas políticas públicas, a ausência dessas políticas públicas vão impactar a vida das pessoas. A política neoliberal, ela não é algo novo, né? A gente já tem aí essa filosofia, né, essa ciência política do neoliberalismo e do Estado mínimo, figurando como um mecanismo de se pensar as políticas de Estado e o próprio papel do Estado, né, aquilo que eu trouxe na aula como as disputas sobre a forma com que o Estado deve agir, como os Estados devem atuar enquanto instituição, organização, agência dentro da sociedade. Então, se a gente parar para pensar que o neoliberalismo não é algo novo, que ele vem do pós-Segunda Guerra, né, que ele nasce ali, inclusive, fazendo algumas disputas conceituais e teóricas do papel do Estado, se ele tem que ter bem-estar social ou não, acho que a gente tem que pensar, primeiro, no nosso caso, o que a gente espera que o Estado faça, o que a gente espera que o Estado realize e desenvolva. Então, desde o golpe da presidenta Dilma, o que a gente vê é uma ascensão de um discurso conservador, a ascensão de um discurso neoliberal, colocando que o Estado tem que ser o grande regulador de todas as coisas da vida, de todas as dimensões da vida. Então, se eu quero acessar um serviço de saúde, esse serviço pode ser disponibilizado pelo Estado, pelo mercado, né? Não precisa ser disponibilizado necessariamente pelo Estado. Ou se, no caso da violência contra a mulher, então o mercado, a gente tem todo um discurso, né, bonito colocado aí nesse discurso neoliberal, de que o mercado ele pode criar dispositivos para tanto acolher quanto atender essas mulheres, mas o que a gente vê é que, na verdade, não. No caso especificamente da violência, no caso, sobretudo, da segurança pública, o que a gente vê é que quando a gente traz para um universo do Estado mínimo, e aí pensando que a segurança pública ela é um dos mínimos, né, que apesar de alguns anarcocapitalistas defenderem que não, ultraliberais defenderem que não, mas que a segurança pública é algo que está aí figurando nesse contexto do Estado mínimo. Então, ela deveria ser, sim, garantida pelo Estado, até porque a gente evite algo que a gente já sabe que existe muito, que são as milícias, que são a construção de polícias particulares, de polícias particularizadas, que a gente volte para um estado para uma situação onde cada grupo faz aquilo que quer e organiza o seu território, né, de forma armada, da forma que bem entende. Então, a gente tem essa discussão do Estado mínimo. Então, qual é a importância da gente pensar um Estado que não é um Estado mínimo, que não é um Estado que não tenha políticas universais, né? A primeira coisa é o acesso a políticas que, de fato, transformem vidas e reduzam desigualdades. Então, se a gente parar para pensar que desde o golpe contra a presidenta Dilma, o que nós tivemos no campo da área das políticas para as mulheres foi um retrocesso, quando a gente pensa que hoje, se a gente abrir o leque das políticas públicas que estão sendo implementadas pelo atual desgoverno, o que a gente vê é uma série de políticas que são assistencialistas, são políticas que vêm de cima para baixo, são políticas que não dialogam com as demandas nem do movimento social, nem da vida das mulheres de fato, nem das gestoras de política pública, vão atender aí, inclusive, uma agenda que é uma agenda conservadora de um nicho muito específico,
que estão aí representados por uma parcela de quem comanda as igrejas evangélicas, né? Não é nem as mulheres que estão na igreja evangélica que estão sofrendo violência, que são ouvidas, são essa parcela que comanda e que dirige essas organizações extremamente conservadoras. Então, o que a gente tem hoje é uma política de governo que se sobrepõe a uma política de Estado que foi construído desde 2003, desde a primeira gestão do governo Lula, com a criação da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, a reativação de um Conselho Nacional de Política para as Mulheres que, de fato, atuava na construção de políticas públicas, das conferências nacionais de políticas públicas, de onde eram ouvidas as mulheres desde os municípios até o nível federal, onde as mulheres tinham a possibilidade de apontar ali as suas demandas enquanto grupos, né, e de se ouvir. A questão é que, a partir do momento que você tem o golpe e a partir do momento que você tem aí a ascensão desse conservadorismo, essa nossa pauta, ela é sequestrada, essa política pública, ela é sequestrada e ela vai ser implementada. Por exemplo, o 180, ele não acabou, e ele não acabou, inclusive, por pressão das mulheres do movimento social, para que não acabassem. Elas foram, a gente viu uma série de atrizes, uma série de artistas, a própria Marília Mendonça, a Elza Soares fazendo músicas, né, sobre a importância do 180 para garantir que esse serviço funcionasse, mas esse serviço já não funciona mais, garantindo as premissas daquilo que a gente pensou enquanto política de Estado para atender as mulheres a partir das suas demandas, mas sim a partir de uma visão específica, de uma base muito específica, que a grande maioria não é composta por mulheres, né? A gente também tem que pensar isso, que a gente vive hoje aí um desgoverno que, né, não vai construir política para as mulheres porque eles não ouvem as mulheres. Então, como é que a gente cria política para um determinado grupo se a gente não ouve as pessoas, se a gente não ouve as demandas? Enfim, eu espero, não sei se eu respondi ou se eu botei mais pimenta no caldeirão, mas... Eu acho que seguindo na linha que o Cacau colocou... Já comecei respondendo. Na linha do que a Cacau falou, o que nós temos, na verdade, é um desmantelamento das políticas, né, em todas as esferas, muito influenciado pelo governo nacional, e é uma dificuldade, porque eles querem fazer política para mulheres sem conversar com as mulheres, da mesma forma para os jovens, para os negros, quando tentam fazer alguma coisa, né? Então, de fato, isso é uma problemática muito grande. Trazendo para o universo, eu vejo que em todos os espaços onde a política bolsonarista ela se repercute, há um desmantelamento dos movimentos sociais e uma tentativa de desmantelamento dos conselhos, que são instrumentos fundamentais para a articulação dessas políticas. E aí a gente entra numa lógica, de fato, influenciada por esse Estado mínimo, que é uma tentativa deles, por uma lógica mercadológica. Aqui na cidade de Vitória, por exemplo, uma proposta de legislação feita foi o selo Empresa Amiga da Mulher, que respeita, que garante, que vai garantir acesso ao emprego a mulheres que foram vítimas de violência. E muito bacana, nós votamos a favor, eu sou presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres, proteção e promoção dos direitos das mulheres aqui. Mas isso é insuficiente para o que a gente precisa de verdade, a gente precisa de ações articuladas. E aí, quando a gente fala de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente não pode pensar em ações de gasto, a gente tem que pensar em ações de investimento, que inclusive se você investir na assistência social, você garante que você não precisa aumentar, por exemplo, um efetivo da polícia ou das guardas municipais que vão atender a mulher que já foi violentada. Aqui em Vitória a gente tinha uma política super interessante implementada no governo do Partido dos Trabalhadores, que era o restaurante popular. O fato de você ter um restaurante popular, as pessoas não vinculam isso como uma política que garante segurança para as mulheres, mas você ter um restaurante que garante refeições diárias a famílias muitas vezes vulneráveis, você garante que uma mulher pode sair de casa para trabalhar porque ela não precisa ficar exclusivamente cuidando da casa. Isso faz com que ela tenha independência financeira, isso faz com que ela não se mantenha num relacionamento abusivo. Então é uma cadeia de ações e reações que podem ser feitas. Quando você garante acesso a serviços de saúde, como a colocação de um DIU, você garante que a mulher não engravida, que muitas vezes não é a vontade dela, mas o marido tem controle pelo próprio corpo, pelo corpo dela, no caso, né? E aí você não garante uma política de planejamento familiar, você vincula essa mulher e castiga ela de uma certa forma
há uma vida a depender disso, de uma relação abusiva, você não garante ela o controle sobre o próprio corpo. Na política nacional, quando a gente teve a ideia da implementação da Casa da Mulher Brasileira e a forma como isso foi colocado, muitos questionamentos foram feitos. E eu faço uma defesa aqui dos servidores efetivos que estão implementando essas políticas. Aqui em Vitória foi realizada, construída a Casa Rosa. A gente problematizou desde o nome até a instalação do serviço, que foi a transformação de um serviço de pessoas vítimas de violência sexual a uma casa de acolhimento a pessoas vítimas de qualquer violência. Só que os efetivos que estão ocupando esse espaço conseguiram garantir a implementação de que esse serviço fosse de fato de proteção às mulheres e não um espaço de revitimização e controle dos corpos das mulheres, como, na minha visão, eu acredito que na de vocês também, na nossa visão do Partido dos Trabalhadores, era a tentativa da ministra Damares com a Casa da Mulher Brasileira, né, que é perguntar para a mulher se está numa gravidez indesejada, se ela tem certeza do que ela quer fazer isso, e todo esse processo de revitimização que a gente viu acontecendo, inclusive, nesses casos pelo Brasil. Para finalizar, eu acho que o que nós temos visto aqui é uma tentativa de tirar a própria responsabilidade no enfrentamento dessas políticas articuladas e devolver isso para o mercado de uma forma bonitinha. Como se essas pequenas ações feitas do sinal rosa nas farmácias, que são fundamentais, que podem salvar vidas de fato, fossem suficientes para tirar da responsabilidade do Estado políticas efetivas nas mais diversas áreas para que a gente avance de fato na proteção das mulheres, para não achar que é só proteger a mulher que já foi violentada, mas garantir que ela não passe por essência. E isso passa por investimentos em todas as áreas, investimentos articulados. Obrigada. A gente precisa retomar o nosso país mesmo, eleger muitas mulheres nas câmaras, nas assembleias legislativas, eleger o Lula, para a gente voltar a ter essa participação popular. A gente sente falta dessas conferências, dos conselhos estarem funcionando, de ouvir o povo de fato. Eu vou passar agora para a próxima pergunta. A Estela falou na sua aula sobre a representação política dos jovens e a possibilidade de que sua prática política tenha vocação transformadora. Ela se refere a aspectos de uma plataforma que envolve o acesso ao trabalho e a políticas que assegurem direitos, entre os quais o direito à cidade. Como vocês pensam a garantia de direito no que se refere às políticas nacionais na Câmara e no Senado? A Estela fala sobre o quanto a ampliação da representação de jovens nos parlamentos aumenta a esperança. E eu gostaria que vocês comentassem esses aspectos na fala de vocês. Por favor. Pode ser. Cacau, agora a gente pode inverter. Agora a gente pode inverter. Vai lá. Com certeza. Então, de fato, a representação política da juventude inspira a representação política das mulheres jovens, inspira a juventude a participar. Inclusive, tem pesquisa sobre isso da FGV, a gente sempre traz esse dado. Quando mulheres são eleitas e mulheres jovens, você tem uma maior participação de mulheres e de jovens na próxima eleição. Isso é muito bacana. Quando eu saio na rua, e eu sei que outras mulheres acontecem isso também, nós temos um grupo de vereadoras do Partido dos Trabalhadores que a gente troca muita informação no WhatsApp, conversa bastante. A gente sabe que esse reconhecimento é super importante, mas ele é mais importante porque ele vai trazer outras pessoas junto com a gente. A Câmara que eu trabalho tem 15 vereadores, são 2 mulheres. 2 que foram forjadas também na luta da juventude, eu e uma vereadora do PSOL. E eu escuto de vários jovens hoje em dia que eles pensam em ocupar esse espaço, em disputar esse espaço. Quando a gente faz uma sessão solene da juventude, quando a gente faz um dia do estudante, a gente traz essas pessoas para esse espaço que não é convidativo para a juventude, que tem um terno e uma gravata, que faz com que as pessoas fiquem quadradinhas de um jeito que elas olhem, que elas não podem ser elas mesmas. E quando você tem um jovem disruptivo, como o nosso vereador Renato, por exemplo, injustamente perseguido, porque ele não se enquadra no status do que a política quer que ele seja, porque ele é um jovem que vai andar de skate, porque ele vai fazer os protestos dele, porque ele vai andar, e da mesma forma como eu vou num barzinho e saio e danço, e isso é criticado, não só comigo, mas com outras vereadoras mulheres, que a gente sabe também, que tentam controlar os nossos corpos e as nossas atuações, como se a gente ocupar esse espaço fizesse com que a gente tivesse que anular a nossa personalidade de jovem que somos, por conta desse status político. Então,
eu acredito que, para além de ocupar esses espaços, a gente tem que chamar para vir com a gente. Eu tenho uma expectativa muito grande que na próxima eleição a gente pelo menos dobre o número de mulheres nessa Câmara, que eu faço parte, né? Pelo menos 4 mulheres. Eu falo, eles já foram todos homens, por que a gente não pode sonhar um dia com uma Câmara toda de mulheres? Por que a gente não pode sonhar que mais gente jovem ocupe esse espaço? E nesse sentido, eu valorizo muito as ações que o Partido dos Trabalhadores tem feito, porque nós somos referência e deveríamos ser para todos os partidos. As cotas geracionais e as cotas de gênero, as cotas raciais, elas são fundamentais para a construção dessas lideranças, porque estar num diretório partidário, estar numa secretaria, ocupar um espaço de direção faz com que a gente tenha uma consciência política gigantesca, e quando você vai disputar a eleição, você já vai saber como é que funciona, você vai entender de divisão de recursos, você vai entender de tudo isso, e mostrar para a juventude, trazer para a juventude para dentro. Na montagem do nosso gabinete, eu fiz questão que a gente tivesse representação de jovens aqui, ocupando esse espaço. Não é fácil, porque às vezes uma noção de responsabilidade que a gente precisa avançar, né? A gente precisa alinhar isso com as expectativas de um trabalho, mas eu tenho certeza que a juventude pode e deve ocupar a política. Nada por nós sem nós, não é assim que diz a música. Eu acho que a gente quer, em todos os aspectos, uma representatividade real. E nós temos uma juventude muito criativa. Na época que eu estava mais efetivamente na JPT, eu lembro que o pessoal falava assim, a gente não quer só ser chamado para fazer a batucada, para balançar a bandeira e para animar os comícios, a gente quer sentar na mesa na hora que vocês tomarem as decisões. E nós cobramos muito isso aqui no Espírito Santo, e várias lideranças têm se formado nesse sentido. Nós temos uma candidatura coletiva à Câmara dos Deputados, e quem dera que esses jovens conseguissem chegar lá. Quem dera que eles consigam ter uma votação expressiva, e que se eles não cheguem para ser deputados agora, que eles disputem as vereanças em 2024, porque são essas pessoas que vão fazer a novidade, né? Eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem essa responsabilidade gigantesca, e nós estamos conseguindo. Orgulhosamente eu digo que o PT foi o partido que mais elegeu mulheres, negros e LGBTQIA+, na eleição de 2020, que é a eleição que eu fiz parte. E tenho certeza que a gente vai ampliar essa representatividade agora na Câmara dos Deputados. Em 2024 a gente vai fazer ainda mais bonito. E os nossos mandatos são muito importantes nesse sentido, o meu, da Estela e de diversas outras mulheres. Então, a representatividade ela não pode ser só no papel, ela tem que ser de fato, e para isso a gente precisa trazer a juventude para construir a política junto com a gente. Obrigada, Carla. Importante as palavras de vocês, que a gente tem aí uma luta muito antiga, né, da JPT. Eu fui candidata a jovem em 2014, eu era jovem, fui a única candidata jovem, e trouxe as pautas que hoje estão muito em evidência, trazendo as pautas LGBT, tinha o grupo racial dentro da candidatura, e ninguém mais pautava. Então, isso mostra a importância de nós jovens de transformar a política e de trazer essa nova geração com novas ideias e com, acho que, um sentimento muito mais de pluralidade, diversidade e aceitação e empatia pelas pessoas, né? Eu vou passar agora, então, para a Cacau. Por favor, Cacau, a gente já está indo para o final da nossa roda. Cacau, contigo. Bom, gente, e assim, né, endosso tudo que a nossa vereadora falou, acho que é isso. Eu lembro quando eu assumi a coordenadoria de juventude da minha cidade, foi o primeiro espaço que essa participação política nos espaços da sociedade civil e dentro do partido me levou a ocupar, né, enquanto espaço de poder fora do partido. Eu lembro que a nossa cartilha, e aí é uma cartilha do modo petista de governar, é isso, a gente vai fazer política de juventude, a gente vai juntar a juventude. A gente vai fazer política para as mulheres, a gente vai juntar as mulheres. A gente vai fazer política para negros e negras, a gente vai juntar os negros e negras, né? A gente vai trazer essas pessoas para colaborar e para construir esse espaço de forma coletiva. E isso, para mim, é a cartilha do modo petista de governar. E eu acho que ninguém nesse país, não existe gestor de outro partido ou outros partidos que façam isso tão bem quanto a gente, porque a gente é formado para fazer dessa forma, né? A gente não sabe fazer de outro jeito, inclusive. Mas acho que uma das grandes importâncias da juventude, das mulheres, dos negros, da população LGBT, gente, assim, a gente para pensar, né, as mulheres, a gente está conseguindo avançar só agora nesses espaços, mas assim, e as mulheres trans, né, e os homens trans, e a população LGBT, e os negros e negras, então a gente tem uma série de
de grupos que são afastados desses espaços, que foram aí, como bem colocado, que foram cooptados ao longo da história por homens brancos, que se não são se não são velhos, no sentido velho mesmo, gente, velhinho, né, 60 anos, que está lá a vida toda, são homens que estão aí numa trajetória familiar que o avô, o pai, enfim, o tio, sempre esteve na política, né, então acho que a gente precisa ocupar esses espaços, participar desses espaços, porque a juventude, as mulheres, os negros, eles estando nesses espaços, também oxigena esses espaços de poder. Hoje, se a gente for parar para pensar, eu já passei um pouco dos 30, não faz muito tempo não, eu estava na juventude PT até recentemente, mas eu já passei dos 30, a linguagem de quem está com 15, 16 anos, que vai começar a votar agora, que está começando a organizar Grêmio Estudantil, é uma linguagem completamente diferente, né? Eu, malemar, sei mexer no TikTok, essas pessoas, elas só se comunicam por lá. Né, se a gente for parar para pensar, pessoas aí de 60 anos que estão governando o nosso país sequer sabem como é, e aí eu adoro usar o exemplo da tecnologia, né, porque essas pessoas que estão ali nos parlamentos, nas casas legislativas, nos espaços de poder, regulamentando a utilização das tecnologias, e criando legislações e regulando se usa o dado, se não usa, se a empresa de tecnologia vem ou não vem, qual é essa... Se eles não conseguem usar o próprio smartphone, né, para além de trocar texto de mensagem, imagina se eles vão conseguir compreender a complexidade que existe por trás de toda essa tecnologia, que uma criança de 15, 16 anos que está aprendendo a programar aplicativo de jogo por curiosidade já está surfando na onda. Então, assim, essa oxigenação, ela é extremamente necessária para que a gente, inclusive, consiga ter casas legislativas, para que a gente consiga ter tanto leis, né, quanto atos administrativos, quanto políticas públicas que sejam pensadas também para a nossa geração e que não seja pensado nesse passado que já não comporta mais a nossa realidade do hoje. Acho que uma outra questão muito importante que a gente não pode esquecer é que representatividade importa. Então, quando a gente entra num espaço desse, vê um jovem coordenando uma mesa, vê um jovem vereador, vê um jovem sendo secretário, né, um jovem dentro desses espaços, uma mulher, um negro, a gente olha e fala assim, poxa, eu também posso chegar lá, né? E acho que o mandato da presidenta Dilma mostrou muito isso pra gente. Depois do mandato, depois da eleição da presidenta Dilma, nós mulheres olhamos falando, nós podemos ser presidente da República também, né? Da mesma forma que o Barack Obama também representou isso na questão da população negra. Então, assim, representatividade importa. E aí isso vale para todo mundo. Quando a gente vai construir uma mesa, não dá para ficar pensando, né, fazendo um discurso lindo e aí constrói uma mesa, não, mas é a expertise das pessoas. Mas então, um moleque fala sobre aquilo, não tem um homem negro, não tem uma pessoa, um LGBT, não tem uma diversidade que vai discutir esse tema. Então, que mundo você vive? Então, você não está transando. Se você monta uma mesa que só tem homem branco, meu filho, tá errado, né? A representatividade importa, e eu acho que isso a gente tem que ressaltar sempre. E para além disso, eu acho que é interessante a gente pensar também, porque a gente, quando fala de política e de ocupar os espaços políticos e de poder, a gente sempre pensa na chave da direção do partido, né, independente da instância, ou do poder legislativo e do executivo. Mas a gente também tem que pensar que existem outros espaços de poder que a gente tem que disputar, né? Os jovens e as mulheres precisam ascender nos espaços de poder de gerenciamento de empresas. Se a gente para pensar hoje que a grande maioria dos cargos de direção das empresas são ocupadas por homens, cadê as mulheres? Elas não têm competência, não têm técnica para chegar? Assim, o que acontece que essas mulheres não chegam? Tem até um estudo do Mulheres do Brasil, né, a Luísa Trajano reforça muito isso, que a conta que eles fazem é que vai demorar 80 anos, no ritmo que nós estamos, 80 anos, para que as mulheres consigam alcançar um nível um pouco paritário ali dentro desses espaços de poder nas empresas, né, no setor privado. Então, assim, a gente também precisa pensar nisso, a gente precisa pensar que ser juiz é espaço de poder, que ser diretor de universidade, que ser, né, diretor de sindicato, que a gente tem uma série de lugares onde a gente pode fazer política e que são lugares que são majoritariamente dominados, né, organizados, enfim, por pessoas brancas e por homens, né, majoritariamente, e que isso não é só dentro do parlamento, né, eu fico chamando de parlamento porque eu acho que aí junta tudo, mas dentro das casas legislativas,
ou dentro das prefeituras, ou dentro do governo federal, dentro do ministério, mas existem diferentes níveis de poder, diferentes espaços de poder, e eu acho que a gente precisa pensar como é que a gente renova todos eles, porque se a gente não renova todos eles, a gente também não consegue avançar, né? Não é só pelo partido ou só pelo governo federal que a gente vai avançar. Claro que eles são essenciais, mas a gente tem aí outros espaços que a juventude e as mulheres, os negros, a população LGBT, os indígenas, também precisam estar representados nesses espaços. Muito obrigada, Cacau. Bom, a gente está no final da nossa roda de conversa de hoje, uma roda muito produtiva. Agradeço em nome da TV Elas por Elas, a Carla Coser, a Karina de Paula, Cacau, que estiveram conosco aqui na roda, nessa roda que foi representação dos jovens e transformação política. A Carla, nossa vereadora lá do Espírito Santo, e a Cacau é mestre em antropologia social. As duas ministraram as aulas dessa semana junto à Estela Valardim, que não esteve conosco aqui, nossa vereadora lá de Caxias do Sul, na qual agradecemos também. Muito obrigada, meninas, obrigada a todas e todos que estiveram conosco, que assistiram ao programa. Esperamos vocês na próxima. Um abraço, meninas. Toda semana você acompanha um tema diferente no TV Elas por Elas Formação. Anote na sua agenda, de segunda a sexta-feira, às 4 da tarde. Reveja essa e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.